Você já viu ou ouviu alguém dizer que o livro não é só um livro, que uma história não é só uma história e que o livro e a história que ele oferece são um leque de possibilidades indescritíveis? Quero dizer o seguinte: uma história conta um determinado enredo com começo, meio e fim, a partir do início, como tradicionalmente, ou às vezes começando pelo meio e até pelo fim. E conta uma trama com personagens que se movem, se cruzam uns a favor ou contra os outros e constroem uma alternativa de surpresa, de curiosidade, de destino. E ao longo dessa história vão acontecendo novas coisas que se desdobram em outras e podem surgir a partir dessas outras coisas novos personagens e novos acontecimentos que encaminham a trama para determinado rumo, conduzido, claro, pelo autor. E às vezes dá a impressão que quem conduz, na verdade, o livro são os próprios personagens. É uma sensação estranha, mas isso acontece. Então, o livro e a história que ele oferece dialogam com o mundo ao nosso redor e, em consequência, dialogam com emoções, com acontecimentos históricos, com sensações filosóficas e até com impressões que a gente não consegue decifrar nem descrever. Nesse processo complexo, o livro está fazendo a gente pensar, imaginar, supor. Acontecem nos livros policiais. Você vai supondo quem é o culpado do crime. Você vai num duelo, como numa espécie de duelo com o autor, você vai supondo o que pode não ser. Você pode acertar ou errar. E nisso fica estabelecido uma espécie de trama também entre você e o autor. Quem vence, geralmente é o autor, porque ele sempre vai imaginar alguma coisa que seja algum destino, algum fim, algum desfecho que seja imprevisível para o leitor. E nisso reside também a riqueza da leitura de livros policiais. Então, onde eu quero chegar com essa descrição, vamos dizer assim? Eu quero dizer, antes de tudo, que por isso, por fazer a gente pensar, por fazer a gente imaginar e, em consequência, fazer a gente criar, muitas vezes ao longo da história humana, a gente tem visto que, por essas razões, por o livro não terminar em si, por ele ter potencial transformador, no sentido do despertar de consciências, do despertar de consciência crítica, do fazer a gente imaginar e pensar criticamente, uma vez que a história, o livro, falam do mundo em que vivemos. Por essas razões, muitas vezes, em sociedades autoritárias, os livros são proibidos, censurados
e até mesmo queimados em praça pública. Os livros são, em si, agentes revolucionários, porque eles são capazes de gerar transformações que muitas vezes a gente nem alcança se tentar descrever, fazer projeções. E há livros que são tão importantes que fazem o leitor se sentir como se fosse personagem ou personagens. Um deles é esse aqui, A Neve do Almirante, do colombiano Álvaro Mutis. Este é um daqueles livros que merecem um comentário a mais do que eu recomendo. Eu li esse livro tardiamente, há três anos, reli este ano e fiz uma segunda releitura, porque é o tipo da leitura que, assim que você chega à última página, você sente falta e quer retomar. É como uma viagem maravilhosa que você faz e, ao chegar ao fim, você quer refazer a viagem porque não conseguiu desfrutar de tudo o que ela oferece, porque ela oferece muita coisa e a sua capacidade de desfrutar dessa viagem, de tudo que ela oferece, numa única viagem, num único deslocamento, a sua capacidade é limitada para explorar tudo. Então você volta e a leitura te permite, ao contrário de uma viagem tradicional, que você, quando a história vai de A a B, você volta ao A sem precisar fazer o retorno. Isso é possível com a leitura. Você termina a última página, você não precisa voltar de trás para frente. Você já volta à primeira página e pronto, está no começo da viagem novamente. Isso é mágico. Isso é sensacional. Então, Álvaro Mutis, não é à toa que ele é um dos escritores, porque o Garcia Marques já faleceu, o escritor Gabriel Garcia Marques, o autor famoso de 100 Anos de Solidão. Uma vez perguntaram a ele quais eram os escritores preferidos dele, e ele citou, entre os vários autores preferidos do Marx, ele citou Álvaro Mutis. Então, influenciado pelo Garcia Marques, eu comecei a procurar Álvaro Mutis e encontrei A Neve do Almirante. E foi um encontro muito bom, porque é um livro bom. Não é bom, é ótimo. É surreal. Ele é uma história, a história de uma viagem que, por um rio, numa embarcação, o personagem chama-se Macrou, o Gavieiro. Não há, no início da narrativa, não é dito muito da vida pregressa dele, do que ele foi. Apenas algumas indicações. Sabe-se que ele é um aventureiro e certa vez ele sofreu um ferimento de uma perna. O espaço do livro não é descrito em detalhes, mas você identifica que é a selva e áreas
próximas da selva amazônica, num trecho próximo a... um trecho, não diria, uma região próxima à Cordilheira dos Andes. E ele chega num lugar alto, de uma altitude muito elevada, como são as regiões próximas aos Andes, e ele está com ferimento na perna. Ele entra numa loja chamada, o nome da loja é A Neve do Almirante, que dá título ao romance, um romance curto, também chamado uma novela. E a dona da loja cuida dele, dá atenção a ele e cuida do ferimento dele também. E com os dias, aí se estabelece entre os dois uma relação afetiva muito forte. Eles se apaixonam, namoram, e ele vive uma vida, uns dias de paz, como ele gostaria de viver, mas ele está ainda tentando se adaptar a essa rotina. Tem uma namorada que ele adora, que é a dona de A Neve do Almirante, e tem uma zona de conforto, no sentido de que tem abrigo, tem como viver ali. Mas, de repente, o destino também acontece às vezes por acaso, por uma fala, por uma informação, e muda tudo. Essa loja é um lugar em que ela não é descrita assim sobre o que vende, mas é um lugar que é um abrigo também, uma espécie de pouso. E fica numa beira de uma estrada que é uma subida muito, muito íngreme, uma subida difícil, e caminhões passam ali, conduzindo madeira, conduzindo outras mercadorias, em direção a não se sabe onde. E um caminhoneiro passa ali, para se alimentar e descansar, e ele diz ao gavieiro, ao personagem narrador, que em certo local, a quilômetros de distância, existem madeireiras que podem oferecer bons negócios. Você pode comprar madeiras e vendê-las a um lucro muito alto. O gavieiro, sem pensar duas vezes, se despede da namorada. Ela, inclusive, dá um dinheiro a ele para que ele possa fazer o negócio e se garantir durante a viagem. Essa viagem ele sabe que tem que ser feita de barco por um rio e tem que ser feita por dentro da selva. Não há outro caminho. E aí começa o pesadelo. Ele entra na selva, consegue um barco onde existe um capitão, um prático e um mecânico. E ele percebe, sem ninguém dizer a ele, que a selva é hostil, ameaçadora, surpreendente em suas belezas e em suas ameaças. A primeira ameaça que acontece é a chegada de um hidroavião com militares, onde eles interrogam quem ele é. Ele fica com receio de ser preso, porque para ser preso naquela situação, você não precisa ter feito nada, basta alguém te acusar de alguma coisa, mesmo sem prova nenhuma.
e esses militares levam o prático e o mecânico. O prático e o mecânico, um desses é um estrangeiro, um europeu. Ele tem conversas com esse europeu, o personagem, o Gaviero. Ele conversa com o mecânico, ele conversa com o capitão, e até porque nessa viagem tudo que se pode ser feito são duas coisas: conversar e imaginar. E o Gaviero faz uma atividade que é surpresa numa situação como essa. Ele faz uma descrição dessa viagem em forma de diário, e é através dessa escrita que nós conhecemos todos os acontecimentos. Entra uma família indígena que desembarca em outro ponto do rio, entra uma outra pessoa, e aí sim vai. E nessa parada, em que eles são abordados pelos militares, eram 4 no barco, 2 são presos. O capitão recruta para substituir outro mecânico e outro prático. O mecânico responsável pela condução do barco, pelos reparos no motor, às vezes o barco encalha, o mecânico tem que também entrar com os conhecimentos dele para desencalhar o barco, e o prático cuida da rotina de provisões, alimentação, também ele avisa, ele conhece o rio, ele serve como um guia também, informando ao capitão sobre o que vem pela frente. E pela frente vem corredeiras também. Eles ficam temerosos e o barco segue o seu rumo, e esses tripulantes, esses viajantes, seguem a viagem. Até que, num determinado momento, eles percebem que duas pessoas caem do céu. E um dos tripulantes informa que, com certeza, são aquele prático e o mecânico que foram presos. Eles foram atirados do hidroavião de uma altura X, e dizem que ele comenta que isso é uma prática na selva, naquela região da selva. Isso é assustador. E aí eles temem encontrar novamente outra barreira militar que possa fazer com que eles corram novo perigo. E aí vai. E o diário vai informando sobre a hostilidade da selva, com umas descrições que eu anotei 3 aqui, que dão um termômetro do que o personagem narrador pensa e das sensações dele frente aos perigos da viagem nesse rio. Ele escreve o seguinte: a selva tem um poder incontrolável sobre o comportamento de quem não nasceu nela. Tudo isso é absurdo. Nunca saberei o que me levou a embarcar nesta história. Sempre acontece o mesmo no começo das viagens. Depois vem a saudável indiferença que acaba curando tudo. Espero-a ansiosamente.
Quer dizer, ele espera chegar a essa indiferença. Outra. Há coisas que nos chegam muito cedo e outras tarde demais, mas só ficamos sabendo disso quando não há mais remédio, quando já apostamos contra nós mesmos. Esta última frase, quem diz é o capitão. Então eles vivem de conversas, de observar o que vai acontecer, de ficarem atentos, e porque o próximo quilômetro percorrido pode ser de morte. A embarcação, assim como ela fica encalhada, ela pode naufragar também, ela pode virar, e eles podem enfrentar novamente o risco dos militares. Aí, eles chegam em um povoado onde descansam. Esse povoado tem moradores e militares também. E, novamente, eles chegam e são abordados por aquele mesmo grupo de militares, mas desta vez são bem recebidos. E o chefe militar, ele fica com boa impressão do Gaviero. Estranhamente, depois a gente vê que eles firmam até uma amizade. E o chefe militar, dá até recomendações ao Gaviero, o personagem, o protagonista, que é personagem narrador. Desta forma, surge uma outra surpresa. Nesse povoado, este personagem narrador pega uma febre e ele quase morre. E os moradores, os locais, com remédios feitos de elementos da selva, o curam. Ele fica curioso, fazendo perguntas sobre o porquê daquela febre, como é que ele caiu doente ao ponto de delirar, ao ponto de ficarem esperando que ele morresse. Ele sobrevive. E depois continuam a viagem, até chegarem, depois de outras peripécias, pensamentos e arrependimentos, porque a essa altura o Gaviero está arrependido, ele já não sabe, porque ele fica calculando a relação custo-benefício entre tantos riscos de uma viagem sem controle, onde você não tem um controle, em que pode encontrar a morte, e o destino do que você busca é incerto, porque ele começa a duvidar da existência das madeireiras, e esse negócio começa a parecer que vai ruir. O que ele pensava que seria um grande negócio, na verdade, será um grande fracasso, e ele começa a se arrepender. Acontece uma surpresa que eu prefiro não contar, que é muito forte. Assim, o leitor vai lendo, acontece aquilo lá e ele fica perdido, uma situação, uma sensação de desamparo incrível. E ele, o personagem narrador, o Gaviero, e lá vai, lá vai, lá vai. É uma forma de dizer que o ritmo continua, com novos acontecimentos, novas reflexões, novos arrependimentos e sonhos. Outra coisa que eles fazem é sonhar. Ele sonha com frequência com a namorada dele, Flor Esteves, o nome dela. Ele sonha e sonha e sonha. E ele começa a sofrer porque ele sente que a perdeu. E perdas afetivas dessa natureza, a perda de uma namorada a quem você ama demais, é uma tristeza terrível. E ele sabe disso. Ele, em determinado momento do diário, ele escreve uma carta para ela. Uma carta que o autor da narração não disse foi enviado,
até porque não havia forma de enviar, eles estão numa viagem, e nem se ela acredita-se que, pelo que se supõe da leitura, que ela jamais recebeu essa carta e ele apenas escreveu para exorcizar a dor da perda. A escrita também é um exercício de exorcizar as perdas. Todo autor sabe disso, eu também. E depois, ele, com esses sonhos, com essa conversa com ele mesmo, com o eu próprio, ele chega à região das madeireiras. E, para resumir, ele não consegue nada. Aí, aquele militar chega, ele anda viajando pela selva, ele se encontra novamente com o militar. E o militar, a rota dele geralmente é aquele mesmo rio. Ele acaba encontrando ele, após saber que ele não encontrou nada, foi uma viagem fracassada totalmente, foi uma viagem perdida. Ele oferece: você quer voltar para a região lá de A Neve do Almirante, da loja? Ele quer voltar, sim. Ele abandona o barco, ele desembarca, embarca no avião, e o militar o coloca próximo a um local perto de A Neve do Almirante, onde ele pretende voltar, e ele pega uma carona, é uma estrada ainda. Supõe-se, não está dito isso, que o avião não podia chegar mais próximo, e aí ele chega em A Neve do Almirante e está tudo fechado. Nem sinal da namorada Flor Esteves, nem sinal de atividade, está tudo fechado. E aí ele se recolhe em si mesmo, e é uma imensa dor. Como termina o livro, nem queira imaginar. Então, essa é uma história, essa é uma narrativa que é simbólica da vida de muita gente que faz a travessia da existência em busca de uma ou mais coisas, sonhos, projetos, e ao chegarem ao final, fracassam. É uma condição humana, é uma aventura perdida. Existem outros livros que falam dessa travessia. O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, também é um livro que fala dessa travessia. No Coração das Trevas, do Joseph Conrad, é outro livro que fala dessa travessia. Inclusive, se percebe, se entende que uma das inspirações para o Álvaro Mutis, ao escrever A Neve do Almirante, é, sem dúvida, com certeza, e com todo o mérito, uma das inspirações é No Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Um livro, uma obra-prima também incrível, muito conhecida, é um clássico da literatura. Assim como A Neve do Almirante também é um clássico da literatura hispano-americana e mundial. Recomendo, mais do que recomendo, sugiro, leia esse livro. Você vai reler, e talvez você releia uma segunda vez, como eu fiz. Porque esta viagem, contada nesta narrativa, é para ser feita mais de uma vez. Eu fico por aqui. Para quem não me conhece, eu sou o escritor Carlos Araújo, autor do livro Um Brinde ao Nada.
Aqui você está vendo só a capa, porque ele está indo ainda para a gráfica. E está sendo feito o cadastramento na Amazon também, para você que não puder acessar o livro impresso, acessar também a versão digital. Peço a você que, se não se inscreveu neste canal, se inscreva, recomende o canal, compartilhe, comente e muito obrigado por me ouvir até aqui. Agradeço a sua atenção e espero te ver novamente em outro episódio. Tchau.